A gente já aprendeu a fazer o côncavo e já deu tempo para te praticar também, porque a aula de agora é super prática e rápida. Aprenda a passar sombra em 3 passos super básicos, tá? Mas é importante que tu tenha praticado o côncavo para o resultado ficar super legal. Então a gente vai começar assim. Eu já passei um fixador na minha pálpebra para dar aquela liga e deixar a sombra mais pigmentada, tá? Aí as cores fica a teu critério, tá? Então, se tu quer uma maquiagem neutra, uma maquiagem colorida, fica à vontade para escolher o que tu vai fazer aí. Eu vou começar com uma sombra mais escura, pode ser preto, pode ser marrom. Eu vou começar com uma sombra que é quase preta, só para não dizer que é preta. Lembra que a gente falou que a primeira pincelada é a que mais vem produto? Então prestem bastante atenção onde vocês vão colocar essa primeira pincelada. Respeitando a linha universal que a gente aprendeu na última aula, eu vou depositar essa sombra com pequenas batidinhas bem no final do olho, começando pela raiz do cílio. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui. Percebam que vai fazer sujeira, é normal, tá, gente? Depois a gente limpa, vamos concentrar só no olho. Eu vou levantar a minha sobrancelha para garantir que eu não vou passar da linha correta na hora de fazer o côncavo. Então eu levanto a sobrancelha e vou com ela, com essa sombra, até a dobrinha, ó. Quando eu chegar na dobrinha do olho, eu vou fazer um V, puxando a segunda perninha, ó. É um pouquinho mais difícil trabalhar com sombra escura, mas vai dar certo. Então, ó, vamos recapitular. Aplico na raiz do cílio, levanto a sobrancelha e vou até a dobrinha do olho. Quando chegar na dobrinha, eu puxo uma perninha pra dentro, ó. Assim mesmo. É mais difícil trabalhar com sombra preta. Quanto mais escura é a sombra, mais difícil, porque ela aparece bastante. Mas é isso mesmo que a gente tem que fazer. Segundo passo, a gente vai preencher a pálpebra com a cor que vocês quiserem. Eu gosto muito de fazer esse contraste de claro e escuro. Então eu vou escolher uma sombra. Essa aqui é uma sombra mais acobreadinha, mas ela é bem mais clara do que uma sombra preta, que foi a primeira que a gente usou. O pincel fica a teu critério. Eu apliquei com um pincel menor, porque eu maquiei uma região menor. Então agora eu vou pegar um pincel maior, porque eu vou maquiar uma região maior também. Então eu vou escolher uma sombra cobre e eu vou aplicar dando batidinhas para ela ficar bem pigmentada. Por enquanto muito fácil, né, gente? Ou mais ou menos. Praticando vai, né? A gente fez o cantinho e fez a pálpebra móvel também. Quando eu abro o olho não aparece direito muito o que eu fiz, né? Agora com a sujeirinha da sombra cobre que ficou no meu pincel, eu vou dar leve batidinhas em cima da sombra preta para tirar essa marcação. Essa dica é bem importante para que o olho fique sem nenhuma marcação e bem esfumadinho, com bastante degradê. Prontinho! Agora a gente já vai para o passo 3, simples assim. O passo 3 nada mais é do que a gente aprendeu na última aula, que é o côncavo, que vai fazer com que esse olho fique mais esfumado e um acabamento muito mais bonito. Então vamos lá, vou sujar na sombra marrom, respeitando a linha universal, tudo que a gente falou na última aula. Ó. Levanta a sobrancelha, relaxa e faz a dobrinha. É importante que quando o marrom encostar na sombra mais escura, não tenha uma marcação. Por exemplo, eu não enxergo onde começou o preto ou onde terminou o preto e onde começou o marrom. Nessa sequência, começando pelo tom mais escuro e vindo acrescentando as sombras mais claras, o efeito fica mais fácil de dar um resultado legal no final, viu? Não precisa se preocupar se fica estranho ou se suja a pele, tudo isso a gente arruma depois. E pronto, temos uma sombra bem feitinha em apenas 3 passos. Depois que a gente prende o côncavo fica muito mais fácil, né? Olha o resultado, como fica bonitinho. Vou fazer o outro lado agora. Mesma coisa, mesmo esquema, mesma ordem de produtos. E tá pronto o nosso olho em 3 passos. Super fácil, não é? Parece que deu muito mais trabalho. Mas assim, com o passo a passo completinho, com as etapas bem separadas, a maquiagem completa fica bem mais fácil de fazer e o resultado fica excelente.